Ô Fábio, boa tarde. Opa, boa tarde, deu certo. Meu, olhando aqui a internet, a primeira vez que eu entrei não estava entrando ninguém, eu sabia se não estava nem passando nada, e eu falei, putz, será que alguém está assim, conseguindo ver? Você estava conseguindo ver? Agora sim. E aí, tudo bem? Boa Alô? tarde. Boa tarde, tá me Oi, ouvindo? Tá me Fábio. ouvindo? Tô sim. Tá me ouvindo Tá aí bem também? anunciado aí. Tô ouvindo bem, Bom. só vendo que tá bem embaçado. Talvez seja lente, talvez a coisa, mas tá tudo certinho. Vai que vai. Ah, então Vamos beleza. lá. Tudo, tudo tranquilo, quietinho dentro de casa aí, então. Todo mundo. Família, Ó, cachorro, esposa. aqui também estamos nessa com. Não tem cachorro, mas tem mais de uma criança. E aí o negócio é uma brincadeira interessante, a correria entre trabalhar e. Eu gostaria de apresentar então o professor Sandro. Eu comecei a apresentar da outra vez, eu saí e voltei. Eu convidei com o professor Sandro, a ideia era falar mesmo sobre o foco de trabalho dele com o judô, que é o judô na escola. Então hoje ele é focado em judô na escola. Isso, acho que é isso que agrega mais valor. Eu conheço ele de longa data, nesses dias que a gente conversou, eu estava tentando lembrar da onde eu te conhecia, e eu te falei que eu tinha certeza que não era quem não é de São Paulo, não sei quem está vendo, mas da USP Este, da USP Leste, que a gente se trombou, né, se encontrou lá também, mas foi antes disso, nessa conversa, foi que eu falei assim, eu lembrava de você no laboratório de nutrição lá da EFE. Provavelmente eu tava, na época que eu estava no final do meu mestrado ainda. Quer dizer, vai pelo menos aí uns 15, 16 anos aí na brincadeira. É, Que eu te conheci, a gente vai se trombando em universidades, né? A gente nunca se viu em campeonato, em competição de judô, mas sempre se via falando sobre judô em um ambiente acadêmico, por incrível que pareça, né? verdade. E aí eu queria te perguntar primeiro, vai, da onde você veio, até você se tornar professor de judô, pra gente entrar nesse papo de judô na escola, se apresentar. Eu não sou o melhor cara para apresentar as pessoas e perguntar, apesar de eu anotar, eu me perco nesses detalhes, mas obrigado pelo aceite. Acho que vai ser um ótimo conteúdo mesmo que a gente vai passar aqui. Eu que agradeço o convite aí para falar das minhas atividades diárias e cotidianas, né? Agora elas foram cortadas por conta da pandemia e quem trabalha todo dia em escola sente falta da criançada, né? Então a gente se conhece aí de longa data mesmo, desde EFE, e os caminhos sempre foram se cruzando, mas sempre na parte acadêmica, né? Nunca assim num campeonato ou alguma coisa do tipo. Sempre foi nessa relação acadêmica, né? E aí eu vou fazer uma breve histórico aqui da onde eu vim até onde eu cheguei, para a gente entender mais ou menos qual é o meu pensamento sobre o judô escolar, né? Que é o que eu faço, é o que eu respiro, é o meu dia a dia, todo dia pensando sobre judô escolar, como fazer com que as crianças sintam prazer pela prática do judô dentro da escola. Eu sou filho de professores, né? Meu pai é professor de história e minha mãe professora de geografia, então a minha vida sempre foi junto com a escola. Se eu não estava com eles na escola, a escola vinha até a nossa casa porque eles traziam trabalho da escola. Então, a escola sempre teve presente no meu dia a dia, né? Passei por diversas atividades, mas com mais ou menos 11 anos a minha mãe me colocou no judô. Primeiro, minha mãe sempre sugeriu as coisas, né? Por ser professora. Sandro, você não quer fazer judô? Falei, mãe, não sei, viu? Vai lá, filho, faz uma aula. E aí, cara, eu fiz uma aula e hoje eu tô com 35 anos, fiz e não parei. Até hoje ainda tenho meu judô.
né? E pensando nisso, eu fui fazer educação física para melhorar minhas estratégias didáticas. Então eu falei, bom, já que eu estou aqui, já que eu gosto de judô e quero contribuir de alguma forma para uma atividade que me fez bem, eu preciso estudar, ir atrás do que eu quero para melhorar o meu dia a dia. E aí eu fui fazer educação física e no final da graduação eu passei por diversas pessoas lá na minha graduação, né? E aí eu fiz o meu TCC com o nome, com o tema Características Sociais do Judô na Escola. Eu queria entender como que as saudações, os kumikatás, as relações que as crianças tinham lá dentro da escola poderiam ajudar no cotidiano delas. Como que as atividades do judô poderiam ajudar no cotidiano delas, no dia a dia. Só que foi uma atividade, como que eu posso, foi um TCC de revisão de literatura, eu fiz praticamente tudo sozinho, alguns colegas ajudaram, né? No meio dessa passagem da graduação aí, eu tive o Douglas Vieira como meu orientador e como mentor para diversas coisas. O Douglas passou pela minha parte na graduação aí, que foi aonde eu vi o judô não só como atividade para poucos, só com o judogi. Ele me fez uma visão de ver o judô como para todo mundo. O judô não é só uma arte marcial. O judô é uma luta, o judô tem uma gama muito grande de coisas, de atividades e de habilidades que a gente pode explorar em diversos locais. E ele fez eu abrir a minha cabeça, eu falei, bom, já que ele fez eu abrir minha cabeça para as práticas corporais do judô, não só para o judô propriamente dito, fechado dentro do judô, com o judogi, com as saudações, falei, eu preciso continuar estudando, né? E aí eu fui fazer educação física escolar, e lá eu descobri que eu podia colocar os conteúdos da educação física dentro das minhas práticas diárias, dentro do meu dojo. Vou te interromper por dois motivos. Tá. Tem muita gente mandando joia, muitos professores, amigos seus, amigos meus, então passou um monte de gente, a gente vai dando joia aos poucos para vocês. A gente vai tentar tirar uns 10 últimos minutos se alguém tiver pergunta para responder. Mas a minha pergunta para você é, você sempre trabalhou com judô, você foi para a escola com judô, você chegou a atuar na educação física também? Não, Fabio, nunca trabalhei com educação física. Você ficou no judô. Isso é importante saber que você, judô, apesar de fazer educação física, apesar de a educação física abrir um leque enorme de mercado, que nem eu fui para academia, eu fiz um monte de coisa na educação física, porque as coisas foram me levando a fazer. Eu dava aula de judô na academia, me apareceu uma outra coisa e tal. Você não, você seguiu escola e judô na escola, na verdade. Judô na escola. Então, você tomou café, almoçou, jantou, judô na escola. Isso é importante, porque você vivencia, apesar de competir, às vezes, de vez em nunca, e ter os treinos em academia, que você falou que de vez em quando vai ainda, agora menos, mas você, a sua inserção enquanto profissional é professor de judô em escola. E isso é algo legal, bem legal, esse foco, muito foco, né? Eu desde quando que eu pensei que o judô ia fazer parte da minha vida, e desde quando o judô foi alguma coisa que enriqueceu o meu dia a dia, eu falei assim, eu vou focar no judô. Então a minha graduação foi feita no judô, eu sou da Vila Sônia, né? Passei por diversas outras academias, mas a minha faixa preta foi na Vila Sônia, e lá foi o divisor de águas, de falar assim, eu preciso pegar tudo que eu aprendi aqui para colocar dentro da escola. E como que essas práticas corporais e cotidianas, como que eu vou conseguir transmitir isso dentro da escola, né? E não deixando de lado a academia como, essa aqui é a academia de judô.
Eu acho que tudo deveria se chamar escola de judô, escola de artes marciais, ou escola de lutas, artes marciais e esporte de combate. Porque lá você aprende não só práticas corporais, você aprende filosofia, você aprende lealdade, você aprende amizade, respeito, lealdade, e por aí vai, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação de educação física escolar e mais uma vez eu falei assim, eu não posso fugir do judô. Tudo que eu ouvi aqui eu vou transportar para o judô. Foi o que eu fiz na graduação, foram as amizades que eu fiz dentro da educação física. Tem até um caso engraçado que eu trabalhei numa escola e surgiu uma vaga da educação física. Eu falei assim, ó, eu queria essa vaga aí. Falaram, não, a gente não quer você como professor de educação física. A gente quer você como professor de judô. Mas, pô, eu sou formado, tenho pós-graduação, especialização, a idade que eu gosto, que são crianças de 3 a 5 anos. Não, Sandro, a gente quer você dando aula de judô. Falei, tá bom, né? E aí, nessa especialização, eu comecei a ver que a educação física podia, sim, fazer parte das minhas aulas de judô, né? Coisas simples, coisas muito simples, como aquela chamada que você faz com as crianças e você consegue saber o que a criança comeu, você consegue ensinar para a criança partes do corpo, você consegue resgatar as aulas, você consegue colocar elementos do judô dentro dessa chamada, que agora eu não me recordo o nome de como eu dei para essa chamada que eu fazia com as crianças, né? E continuo fazendo até hoje. E uma outra coisa que eu coloquei e aprendi também... Enquanto você está vendo isso, entra uma outra coisa, novamente. Você falou isso, mas, na verdade, você não acha que isso também é algo que o faixa preta, ele, por conta de ajudar na academia, ele acaba se tornando professor, mas ele acaba não recebendo ferramentas, a não ser que ele vá para a educação física, pelo menos até hoje. Agora estão surgindo novas ideias de preparar o cara que virou um faixa preta para dar aula. Porque o que você está falando são detalhes de aula que só vai ter ou quem passou pela educação física ou quem teve professor que fazia determinada... A gente conversou sobre professores, então se você teve a grata sorte de passar por professores que têm essas preocupações, sem citar nomes de professor, graças a Deus, eu acho que nós estamos bem escolados, você acaba refletindo isso nas suas aulas, mesmo que se você não tem uma formação. Mas se você teve algum tipo de professor que focou, por exemplo, simplesmente em competição, treino, competição, não que seja ruim, mas que você deixa de se preocupar com esse tipo de coisa, e a gente fala a seleção natural intrínseca do judô, ou seja, os mais fortes que aguentam pancada vão ficando e os outros vão saindo, é essa visão que vai parar na aula desse professor. E aí esse professor precisa aprender mais ferramentas para atuar. Hoje em dia, até o momento, é a educação física que tem isso. Ou talvez a pedagogia, acho que você falou em algum momento que pensou em fazer, ou começou a fazer pedagogia, ou pensou em fazer, e agora está tendo a iniciativa de falar assim, legal, você é faixa preta de judô, virar professor de judô, o que além da faixa preta precisa? E aí é o que você está falando, né? É inserir outros elementos pedagógicos que não necessariamente estavam numa aula de judô, mas eles são importantes principalmente quando você entra na escola. Espera-se que dentro da escola tenha algumas regras que são da escola, não são do judô, e que elas acabam tendo que ser replicadas na sua aula de judô também, né? Sim, sim. E aí, pegando esse gancho da pedagogia, eu casei com uma pedagoga. E aí, então essa constante troca, a troca de ideia é diária. E eu fui vendo, minha esposa hoje é coordenadora numa escola de educação infantil, e eu fui perguntando para ela, por que vocês fazem rotina? Como que você vai explicar para a criança o que você vai fazer no dia
sem fazer uma rotina, sem falar para ela o que ela vai fazer. Você vai pegar ela de sopetona para fazer as coisas, né? Pegar ela de surpresa. Você tem que planejar você tem que planejar as suas práticas diárias. Se você não planejar e não mostrar para as crianças, como que você vai fazer? Mas isso, esse lance do planejamento eu já tinha aprendido um pouco antes, essa importância de planejar uma aula, de planejar semestre, de planejar trimestre, de planejar anualmente, para ver o que dava certo, o que não dava certo, colocar uma coisa, colocar outra. E essas pessoas que passaram pela minha vida, se eu for citar nomes, a gente vai ficar aqui talvez umas 2 horas, me deram essas ferramentas. Me deram e falaram, Sandro, algumas intrinsecamente eu fui pegando e fazendo esse transporte, outras como amigos mesmo. Ó, Sandro, isso funciona para isso, né? Não faziam só refletir, mas me falaram o porquê, me falavam o porquê das coisas. E uma pessoa muito legal me falou, me questionou, falou, Sandro, como que você sabe se as crianças voltam para suas aulas? Falei, voltando. Elas sentem prazer em fazer suas aulas? Eu falei assim, olha, eu não sei. Ele então começa a pensar. E aí que esses elementos da educação física entraram. Aí eu entrei numa escola de médio porte, né? Eu não vou citar o nome aqui, mas foi uma escola que foi um divisor de águas muito grande, porque eu era funcionário da escola. Eu não era um professor que ia lá, dava uma aula e ia embora. Eu convivia o ambiente da escola. Né? Desculpa, minha fala, não vou pedir várias desculpas, mas eu falo Imagina, muito Fábio. com amigos, com alunos meus que viraram professor, que mesmo a gente vai falar porque você trabalha em uma empresa, que coordena uma empresa, que coloca professores na escola, mas eu falo para esses meus alunos e amigos que começam a atuar como professor, eu falo, ó, se envolva com a escola. Porque se você for um auleiro que vai dar aula e vai embora, você perde a relação com a escola e você, além de ser só mais um, você vai acrescentar pouco às crianças e à escola. A sua convivência com o cotidiano da escola te torna parte daquilo e as crianças vão confiar mais em você, as crianças vão se aproximar mais de você e isso tudo reflete na sua aula depois, né? Com certeza. E isso não é a aula, isso são várias coisas que acontecem sem necessariamente ser a aula, né? Sim, com certeza, porque uma coisa que me passou foi transmitir as minhas aulas através do prazer, e quando eu entrei nessa escola, eu comecei a conviver, então eu chegava antes para pegar as crianças, eu saía depois para pegar elas no pátio, porque dessa forma eu sabia, eu conseguia conhecê-las fora do dojo, porque no dojo a criança era de um jeito, a minha didática era de um jeito. Lá fora, quando ela fazia outra atividade, talvez que não tivesse nenhum tipo de regra, que ela estava inserida com outras crianças, era outra coisa. Na frente da professora era outra coisa. Nas aulas de educação física era outra. Ela agia de outra forma. E isso acabou me aproximando dos professores. Porque eu comecei a falar, então eu tinha acesso a todas as áreas da escola, eu me reunia com os professores, e na hora do café, na hora do intervalo, eu me reunia com esses professores lá na sala dos professores. E isso fazia com que os professores me conhecessem, eu os conhecessem, e eles me perguntarem como era o judô, qual era o meu objetivo, o que eu tinha, o que eu fazia em sala de aula, ou elas falarem, Sandro, alguma criança teve uma atitude assim e falou que ela fazia lá no judô, e aí eu explicava, não é essa a minha intenção com o judô, a intenção do judô é essa, esse é o objetivo, a gente faz atividade, mas nunca prega violência, né? Eu faço as crianças refletirem através das práticas delas, e nunca a gente fala sobre violências, sempre sobre amizade, cooperação nas aulas. Então isso
me aproximou cada vez mais desse universo. Isso me fez refletir mais sobre as minhas práticas diárias. E nesse colégio, a gente tinha o ISO. Então, aí eu vou falar porque da rotina diária, né? A gente tinha o ISO e eu tinha uma coordenadora que me ensinou muito sobre educação física, assim. Muito, 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 muito. Eu agradeço muito a ela e a todas as pessoas dessa escola, que é uma escola que tem mais de 50 anos, então ela valoriza realmente o profissional. E a Adriana, essa pessoa, ela tinha que ver a minha aula. Ela, uma vez a cada 6 meses, ela tinha que ver a minha aula e ela tinha lá uma planilha que ela colocava as coisas e depois me dava uma devolutiva. E ela falou: Sandro, por que você não explica para as crianças o que você vai fazer, né, na aula? Por que você não explica uma rotina? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, vou começar a fazer. Aí eu comecei a fazer a rotina com as crianças. A gente vai fazer o orelha inicial, o Sensei vai explicar o que nós vamos fazer na aula, quais são as atividades, a gente vai alongar, etc, etc, etc. As crianças começaram a vir para a minha aula e perguntar: o que a gente vai fazer na próxima aula, Sensei? E eu vi que isso foi fazendo com que elas ficassem mais curiosas, né? E cada vez que elas estavam mais curiosas, mais crianças vinham às aulas. Cara, uma coisa que eu acho muito legal é uma criança vir para a nossa aula de mão dada com a outra e falando assim: Sensei, eu trouxe meu amigo para fazer uma aula experimental. Por quê? Ah, porque eu gosto, Sensei, eu queria que o meu amigo fizesse também. E aí, pensando lá na escola, pensando nessa como que eu vou explicar? Pensando aí na rotina, junto com a rotina, eu pedi para colocarem uma lousa, porque as crianças estavam em fase de alfabetização, e aí eu pegava e escrevia a rotina lá na lousa, porque dentro da sala de aula elas tinham isso. Eu não podia fugir. Eu estou dentro da escola. Se eu fugir da escola, como que eu vou fazer, né? Eu queria estar cada vez mais perto da escola, né? Quem é faixa preta de judô e estuda aí um pouco sobre judô, sabe que o Jigoro Kano pautou os códigos de ética. Quem estuda um pouco de budô sabe aí que o judô, o kendo e algumas outras artes marciais orientais do Japão estão inseridas nas escolas até o dia de hoje. E eles sabem desses benefícios. Mas nós estamos aqui no Ocidente, então as culturas são diferentes, né? E eu sempre falei isso para os professores: o judô tem que estar na escola, o Jigoro Kano fundou o judô por isso, e sempre expliquei, eu sempre gostei que as pessoas vissem sentido no que eu estava falando. E aí eu comecei a escrever. Nesse escrever na lousa, eu também levava giz para as aulas, para as crianças desenharem no dojo. Aí as crianças: mas Sensei, vai sujar, não tem problema, depois o Sensei limpa. Porque eu queria aproximar, por exemplo, o judô da matemática. Como que eu vou aproximar as crianças? Elas estão aprendendo formas geométricas. As crianças faziam as formas geométricas. As crianças estão aprendendo a contar de 1 a 10. Eu fazia os números, ou elas faziam, e a gente ia explorando com movimentos dentro do dojo. As crianças estavam começando a aprender as letras, ou o nome delas. Eu colocava o primeiro nome de letra de cada uma delas no tatame e rabiscava de várias cores, né? E uma coisa que essa escola me ajudou também, foi até engraçado, que eu falei com você, a gente conversou e falou sobre isso. Eu pedi para minha coordenadora um colchão de ginástica olímpica. Ela falou: Sandro, por que você quer um colchão de ginástica olímpica? Eu falei: porque eu gostaria de desenvolver outras habilidades que a educação física não consegue desenvolver. A gente está dentro do tatame, o tatame é um local seguro. Eu quero que as crianças aprendam a fazer mortal. Ela regalou o olho assim, falou: tá bom, Sandro, eu vou comprar. Cara, no outro ano tava lá, porque elas mandavam a lista de materiais
que a gente queria para o próximo ano, né? E aí eu coloquei lá, e ela veio me questionar. Cara, eu coloquei esse colchão, colocava o trampolim, as crianças, eu acho que um auge assim, era as crianças pedirem o colchão, porque elas se desafiavam. Eu mostrava o movimento primeiro, claro que eu dava aula para as crianças de 3, nessa escola dos 3 anos até o ensino médio. Ó, o professor Gil da ABC tá te mandando um abraço. Gil! Oi, Gil, ó, um prazer ser na live. Logo, logo eu falarei com você também. É um prazer, é um cara que faz alguns trabalhos muito interessantes com a comunidade, além da delegacia regional e tal, mas o seu lado professor ainda, né? Porque todos nós tem aquela parte administrativa que ele também faz, mas o professor Gil, ele tem um trabalho, eu sei que ele tem um trabalho bem bacana e eu acho que eu quero falar com ele sobre isso aí em algum momento. Gil, grande abraço, grande amigo. Legal, ele aí. Um outro professor legal que estava aí na live, o professor Emerson, ele é do interior, um cara sensacional, usa a psicomotricidade nas aulas de judô, né? Professor Emerson, lá de Socorro aí, ó. Muito legal. E aí, eu comecei a desenvolver esses movimentos até da ginástica olímpica nas minhas aulas de judô. E sempre linkando esses movimentos com o judô. Então, elas faziam um rolamento por cima do colchão, faziam o shirokene, elas faziam o rolamento e faziam o Zenpo Kaiten Keme. Então, tudo que eu pensei sempre foi assim, como que eu vou unir as coisas junto com o judô? Como que eu vou dar subsídios motores para as crianças lá dentro do dojo, lá dentro da área, junto com a educação física, até porque, Fabio, eu não queria que as crianças fizessem só judô. E no final do ano, nas trocas de faixas, eu falava isso com os pais. Eu não quero que as crianças façam só judô. Eu quero que as crianças aprendam o judô, tenham um carinho pelo judô, tenham prazer pela prática e levem os colegas para sempre. E lá na frente, se ela não continuar, não tem problema. Mas lá na frente, ela poderia chegar e falar, você já fez judô? Já. Eu adorava o meu professor. Eu aprendi o Zenpo Kaiten Keme, né? Que elas levassem essas coisas para frente. Eu vou falar uma coisa para você. Eu fiz isso, eu tenho alguns vídeos meus no YouTube e eu falo sobre isso. Você falou sobre habilidades motoras, sobre o colchão, mas a Confederação Europeia de Judô, ela incentivou a prática de judô para crianças pequenas, segunda e terceira infância, se for seguir Heywood Get aí. Por quê? Para as crianças aprenderem a cair sem se machucar e não terem medo de executar rolamentos. Olha só, então, na Europa eles privilegiam que as crianças pequenas façam judô, nem é pela disciplina, nem por outros milhares, aí vários aspectos que a gente, milhares foi boa, mas muitos aspectos que a gente fala que o judô é importante, mas que aprender o rolamento de queda, ele é tão seguro e é uma habilidade que pode até ser considerada fundamental, porque ela vai dar segurança para um rolamento que não é de queda, é um rolamento ginástico, que ele tem um objetivo estético, não de proteção corporal. Então, quer dizer, e normalmente é o contrário, as crianças começam a aprender o ginástico, ficam com medo, e quando chega na nossa aula um pouco mais velho, a gente tem que desconstruir alguma coisa que ele criou um medo. E é engraçado que tem uma escola na Europa que eles falam, não, faça isso ao contrário, leva mesmo pro judô, né? Leva pro judô, porque o judô te traz algum tipo de rolamento que é mais seguro. E aí você consegue abrir esse precedente que você falou de chegar um mortal com segurança para as crianças. Ela se sente segura, porque para fazer qualquer movimento desse você precisa de percepção de competência. Então eu tenho que me perceber competente, senão ela vai ter dificuldade em fazer, né? Sim. Que é um outro assunto. E aí, eu vou resumir que eu estava olhando o relógio aqui, a gente já passou da metade do tempo. Vamos lá. Mas normal, a gente já sabia que isso não poderia acontecer. E aí a gente se conheceu nessas pós-graduações, você sempre tentou e
se tudo der certo, você começa um mestrado logo logo, você rodou, constituiu família nesse meio do caminho que você me falou. Sim. E privilegiou isso, e a gente sabe como são as coisas, que eu privilegiei estudar família e dar aula para família, acabei me afastando de competição um tempo, até desde na parte de estar num clube, até eu mesmo, né, competir, por gostar de competir, não alto rendimento, aquilo que a gente já sabe que muitos gostam de fazer. Eu gosto de competir, eu gosto de dar umas porradas, sei lá, brincando, eu gosto da adrenalina. Então, mas aí agora você focou na escola, além de dar aula na escola, você está num papel que eu acho bastante importante, porque tem várias coisas acontecendo que eu acho que nem é um papo que dá só para hoje, dá muito mais do que hoje, porque você falou que naquela escola você era contratado da escola. Isso acontece bem pouco hoje. Hoje existem muitas empresas boas e ruins, e tem de tudo no mercado, igual profissional bom, profissional ruim, que contratam professores para colocar na escola. Então ela que tem a responsabilidade ou de registrar, ou de pagar por PJ, por MEI, né, que é o mais comum. E aí você hoje trabalha numa empresa dessa, na verdade coordena, tem mais professores, e eu acho que é um papo interessante para a gente entrar, para você falar como a empresa trabalha, o que você acha interessante, ou até a gente entra na dificuldade quando você vai procurar um profissional de judô para colocar nas escolas. Eu acho, porque se professores de judô estão assistindo a gente, é legal ele ouvir de alguém que coloca a gente na escola. Qual é a dificuldade quando você coloca e a escola pede professor para você também? Sim, sim. Fiz um monte de pergunta para você, mas vamos lá. E aí esses caminhos aí do judô, esses caminhos do prazer pela atividade física, os caminhos do dar significado ao movimento, esses diversos caminhos me levaram a essa empresa que eu tô hoje. Eu vou falar o nome dela, pode? Pode, o que você quiser falar. Chama Renta Pro, que são pessoas jovens. Ela começou lá com o tênis, né, de uma pessoa chamada Jorge Procópio. O pai dele era professor de tênis, começou pequenininha e essa empresa foi crescendo. Inclusive, eu trabalho com eles desde 2009. Mas era assim, eu dava uma aula e voltava para casa. Sabe, essas coisas de professor de judô. Quem dá aula de judô sabe que roda São Paulo inteiro e tem 10 minutos para chegar, meia hora, enfim. E aí eu já trabalhava com eles há muito tempo. Um dia o dono da empresa me viu fazendo pega-pega com uma espada. Ele, ô Sandrinho, que legal e tal. Isso foi em 2017, 2016. E aí um dia a empresa crescendo. Um dia eles me chamaram lá e falaram, Sandro, a empresa está crescendo, a gente queria colocar você para ser coordenador pedagógico de lutas. De judô, primeiramente, né? A gente oferece todas as lutas para diversas escolas aqui de São Paulo, Valinhos, e eu acho que o ano que vem, esse ano a gente ia entrar ali em Campinas, em Itupeva não, Jundiaí, mas isso eu acho que vai ficar pro ano que vem. Tudo vai ficar pro ano que vem. Não, acho que tem jeito, faz parte. E aí os caras, lembra aquele dia que eu vi você fazendo um pega-pega e as crianças explorando um ambiente diferente e tal? Eu falei, lembro. Falei, essa foi uma das coisas que me fez lembrar de você para trabalhar com isso. A gente gosta da forma que você ministra as aulas. Só para lembrar, eu já trabalhei com isso na Prefeitura de São Paulo, com um grupo grande, com a Angélica, com o Antenor, com o Douglas, com o Mazei, com o Marcos Dagnino. Olha a turma que trabalhou. A galera fera que você trabalhou, é verdade. Né? Foi pelo Instituto Ana Moser também, é isso? Não, com o Douglas, com o pessoal do Douglas, na verdade. Foi pela... Puxa vida, agora eu esqueci o nome, cara. Mas eu vou lembrar, a gente vai falando aqui, beleza. Eu vou lembrar. E aí, eles me chamaram para fazer e falaram, Sandrinho, a gente gosta da forma que você ministra a aula, então nós gostaríamos que você fizesse um plano de trabalho,
ou uma metodologia. E aí eu peguei os conteúdos e habilidades do judô, coloquei no papel, né, tudo de literatura que eu vi, li, reli, até hoje continuo relendo, e coloquei no papel e falei assim, e mandei para os professores. Nós somos em mais ou menos de 13 a 15 professores de judô. Nós somos em 2 professores de capoeira. A gente também já ofereceu esgrima, enfim. E aí eu mandei para os professores e falei assim, ó, essa é a minha visão do que é judô. Eu gostaria que vocês colocassem a visão do que é judô para vocês também aqui, ou tirassem, que a gente sentasse e debatesse sobre as visões que vocês têm de judô. Nós recebemos muitos ex-atletas, e você como eu sabemos que ser atleta e um caminho até chegar a ser professor é um caminho duro e árduo, né? Então, eles colocaram, a gente chegou num bem comum, e nessa empresa eles precisam me enviar também um planejamento semestral. Então, por exemplo, a gente vai começar o ano, e aí, qual é a primeira coisa que a gente ensina? O Shirokemi. Legal. Então, durante 3 semanas, todos nós vamos fazer o Shirokemi, e aí vocês vão colocar no seu planejamento habilidades e atividades relacionadas ao Shirokemi. E aí eu faço visitas periódicas. Toda semana eu vou em alguma escola. Se um pai ou alguém faltar, um professor faltar, e aí alguém precisar substituir, vai saber o que aquele professor está dando naquela semana. Da continuidade, né? Isso. E para todos falarem a mesma língua, né? Então, eu montei essa metodologia e eu dou capacitação também para eles, né? Essa minha viagem por meio do judô e da educação física me deu subsídios para conseguir mostrar as minhas vivências e mostrar atividades que a gente pode fazer dentro do dojo. E aí, então, eu faço isso com eles e todo ano a gente se reúne de 2 a 3 vezes por ano. A gente se reúne. Vale a pena falar, eu sei que a gente tem que tomar cuidado esse negócio de citar nomes, mas até para falar a qualidade da empresa, aonde você dá, fala a escola que você dá aula por essa empresa, aí as pessoas entendem, nossa, é uma escola. Não, é verdade, porque assim, essas empresas têm de tudo. Ela presta serviço numa pré-escola que tem 50 alunos, que o pessoal paga mensalidade, que, por exemplo, são as escolas que talvez até estão fechando agora, porque elas não vão aguentar essa pegada da pandemia, porque elas trabalham no limite. Quantas escolas? Eu dava aula, dei aula há mais de 10 anos em 2 escolas, que eram beirando Heliópolis. Né? Meu, era uma escola legal, pré-escola, as 2 diretoras eram sensacionais, mas elas não podiam cobrar muito e viviam com a escola no limite do orçamento. E ainda na época eu era registrado pela escola. Talvez elas não estejam. Eu saí de lá porque eu fui estudar e tal, mas talvez agora é difícil elas aguentarem. E é um tipo de escola, é pequena. Por incrível que pareça, uma delas é a que me pagava mais. A gente fala esse negócio de pagar, era uma escola no meio de Heliópolis, no meio assim, tinha na rua de trás de Heliópolis, do lado da Estrada das Lágrimas, era a que me pagava mais. Eu dava judô e educação física até os 7 anos, ela tinha até o primeiro ano, então era dos 3 aos 7 anos. Eu tô falando agora, antes de eu entrar no mestrado, de 98 a 2008, fiquei lá. Não, minto, eu parei na bolsa de mestrado e voltei mais 2 anos, só que aí começou a ficar longe e eu tinha alguns trabalhos que preenchiam muito mais a minha carga. A gente sabe que às vezes é muito picadinho, né, o que tem em uma escola. Ela não conseguia me oferecer mais, aí eu deixei um aluno meu lá, que eu nem sei se ele está... Legal. Então, nós atendemos aí os 3 portos seguros, Morumbi, Panambi e Valinhos. Nós atendemos a Evenus, nós atendemos a Chapel, nós atendemos o Suíço, nós atendemos um monte de escola bilíngue, a Red House,
nós atendemos All Together, nós atendemos a Garatuja, escolas que caras com público que tem um perfil que ele até investe, gasta, mas no outro lado, o grau de exigência também é alto. Então isso é importante falar assim, não é porque eu dou aula numa escola boa, mas o retorno que provavelmente tem que levar para essa escola, o retorno de comprometimento, não é nem o retorno só da aula, tem vários retornos. Acho que essa parte é legal também falar, quando você vai escolher um professor para ficar lá, ainda temos 15 minutos ainda. Uma coisa interessante foi que uma das coisas que fez eu chegar também a ser o coordenador aí das lutas, vou ser bem breve, foi que o Porto Seguro pediu um professor para dar aula pro integral. Nesse integral viu o integral normal e o integral do currículo B, que é o currículo alemão. E as professoras ficavam na sala de aula. E aí, então você tem uma professora na sala de aula e você desenvolvendo uma aula de judô, você tem que ter um tato, né? Você tem que ir jogando ali e vendo como é. No final do ano, na troca de faixa, a coordenadora do integral veio e falou, Sandro, da onde você saiu? Eu falei, mas eu estava aqui. Ela, eu vou ligar para o Jorge agora e vou falar para o Jorge isso. Claro que outras coisas eu tenho uma experiência já, não vou me gabar de nada, mas já tenho uma experiência. E então isso também me ajudou a alavancar e conhecer outras pessoas lá dentro que já são pessoas que trabalham com educação física e karatê, que me ensinou muito lá dentro do Porto Seguro. Eu dou aula no Porto Seguro do Morumbi. E aí, Fábio, quando a gente vai entrevistar as pessoas, dos requisitos, talvez mínimos, é saber se a pessoa está fazendo educação física. Porque nós acreditamos que a gente paga razoável, a gente não registra, mas a gente paga um valor hora-aula aí para esses profissionais, não digo alto, mas um valor bem razoável, um pouco fora do mercado. Então a gente, pelo menos que a pessoa esteja estudando, graduando educação física. Porque não tem como ela dar aula numa escola de educação infantil e não saber o que se passa no cognitivo de uma criança de 3 ou 4 anos. Ela não vai conseguir se desenvolver, ela vai se enrolar, ela vai reproduzir demais o que ela aprendeu, né, na carreira atlética dela, no decorrer das experiências dela, ela vai reproduzir muito e essas crianças vão começar a sair e ela não vai saber o porquê que essas crianças estão saindo. Dentro disso, esse ano eu também consegui pegar os perfis dos professores e falar assim, você tem um perfil para essa escola pequena, você tem um perfil para essa escola grande, e fui realocando as aulas, porque não adianta você colocar, sei lá, um cara... Putz, agora eu não vou saber explicar, mas eu acho que não adianta você colocar uma pessoa que acabou de se formar em educação física numa escola de grande porte. Ela tem que estar numa escola pequena, né, para ela começar a aprender a trabalhar com as crianças, para depois ela seguir para uma escola maior, onde a demanda é diferente. Né? E as faixas etárias, a distribuição da faixa etária, né? Porque também acho que tem, não sei se isso acontece, mas você colocar um professor numa escola infantil e o linguajar, né, a maneira de se portar em uma escola de ensino fundamental e médio, acho que também tem perfis diferentes. Quando a gente fala por exemplo, alguém que vem de um perfil mais competitivo, é muito mais fácil ele se adaptar com as escolas, com as crianças mais velhas primeiro, do que com os pequenininhos, né, na verdade. Então, eu acho que se você acha unindo, né, o útil ao agradável, qual que será, onde ele se combina mais? Essa pessoa, por exemplo, você falou, adoro ensino infantil. Eu, por exemplo, eu também trabalho em todos, mas eu prefiro o Fundamental 1, é onde eu me encaixo. Eu gosto do infantil, mas eu gosto dessa transição do Fundamental 1, que ainda não é o 2, mas você tem uma metamorfose, uma explosão de acervo motor no Fundamental, e sai um pouco
do que é das brincadeiras que você se afasta muito do judô, que é no infantil. Que no infantil você tem que estar disposto a tudo. Porque o judô é segundo plano praticamente. Não, mas se você for olhar, o judô é o segundo plano. O que tem de judô ali? Cumprimentar, roupa e faixa. Eu tô sendo, obviamente, eu tô sendo extremista, não é exatamente isso, mas tem horas quase isso. Eu tenho um amigo aqui forte, ele dá aula numa escola, e é uma escola grande, top, e ele dá aula para 2 anos e meio. E as crianças, ele fica fazendo barquinho, as crianças subindo em cima dele. Os 2 primeiros meses só tem mulher na escola, mês de adaptação até se acostumar com a cara dele. Não, ele é um baita cara. Eu vou falar quem que é, o Chuchu. Aí eu falo, cara, Chuchu, 2 anos e meio, cara. E ele falou, mas tô lá pra isso, é uma baita escola, sou bem tratado, ganho bem, eu gosto, só que é uma fase que o judô é literalmente segundo plano. Sim. Né? Ali, para aquele grupinho específico. Né? Sim. Eu só chamo de judô, tem quase tudo, menos judô. Né? Tem judô? Tem. A gente até escrevemos um capítulo, eu e o Garbeluto, a gente fala um pouco disso. Mas é ruim fazer isso? Não. Boas experiências com o nome de judô ali, só o nome de judô e a rotina, a etiqueta, vai fazer com que a criança permaneça. Ela permanecendo, ela vai passando para as outras fases e aí acabou, ela ficou. Né? Então, e aí... o legal são essas boas experiências, e a gente falou bastante numa outra conversa que hoje não dá tempo, que é o sentido da aula, né? Dar sentido à aula. Sim, e aí uma coisa interessante que eu falo para os professores que a gente tem que pensar lá na frente. Então a gente dar uma boa base para as crianças, fundamentos técnicos mínimos. Se a criança souber fazer um belo shirokemi, ela vai chegar lá no Marcão, no Gil, onde vocês estavam debatendo, o Marcão estava falando que tem muita criança que chega lá de outros lugares com uma bagagem motora mínima ruim, né? E aí eu converso com os professores, é 1000 vezes melhor a gente pegar e dar uma boa base para a criança, mesmo que seja da educação física. Você não precisa nem colocar o judô, né? Como a gente está falando, 2 anos e meio, cara, eu adoro dar aula pra essa idade, porque tudo que você propõe, eles gostam, né? Dependendo da idade, não sei, não gosto. Então, e é um desafio, porque você não senta. Você tem que estar sempre em pé, sempre trocando atividade. É assim, né? É aquele sistema fisiológico intermitente. Faz, para. A criança por si ela é anaeróbia. Ela não vai fazer mais de 5 minutos uma mesma atividade, mais de 2 minutos. Eu falo muito com a minha esposa quando a gente vai em festa e tem recreador. Quem é o melhor recreador? É aquele cara que tem tanta coisa na manga, porque ele viu que uma estratégia não deu certo naquele momento, ele não persiste naquilo. Não dá tempo, ele já troca, porque você ganha as crianças. E principalmente com essa faixa etária, até o ensino infantil de 7 a 10 anos, em escola ainda, que é a nossa conversa de hoje, ou o Gil falando do Chuchu é mágico. O Chuchu é de competidor há 2 anos e meio. Ele é sensacional, passou rápido ainda. Legal. Calma aí, o Gil falou mais alguma coisa? Isso aí. A grande sacada é com que as crianças fiquem no dojo. Sim. E nessa idade, eu falo pra ela, é igual ser um ótimo recreador. Porque o que é um ótimo recreador? Ele não se apega àquela atividade daquele momento. Ele viu que naquele momento não deu certo, não sei o que, ele já saca uma outra atividade de reserva, porque a aula tem que fluir. Ela tem que ser gostosa, ela tem que... E é isso que faz a criança permanecer. E ela permanecendo é consequência, né? É consequência ela aprendendo os golpes futuramente, se adequar mais futuramente, né? Sim. E uma das coisas também uma das minhas atribuições foi fazer um festival de judô. Cara, nós temos mais de 300 alunos na empresa só de judô, Fabio. A gente vai colocar todas essas crianças num lugar só. A gente ia fazer agora em junho, mas não vai dar mais.
Vai ficar pro ano que vem, né? A nossa... Vai ficar pro ano que vem. E aí, nessa do vamos fazer um festival, eu conheci um professor do Nordeste que tem uma visão muito legal assim de educação física escolar, e é uma visão que eu tenho também, que na escola é plural e tudo é adaptável. A escola aceita todo mundo. A escola é para aceitar todos, a escola é para não ter preconceito, a escola é para você adaptar a atividade, a escola, cara, a escola... E aí, esse meu colega fez um festival de judô lá em Recife, onde ele fez, acho que 5 ou 6 áreas, e cada área era um tipo de experiência, porque o judô não deixa de ser uma experiência. Então, a criança desenhava, no outro a criança jogava um jogo, no outro ela fazia uma atividade com o pai, o que eu acho interessantíssimo. Uma vez por ano, ou na troca de faixa, eu chamo os pais para fazer as aulas, até mesmo para falar do sentido. Para que serve? Por que a criança chega em casa falando do shirokemi? Se o pai nunca fez judô, ele não vai saber o que é. O kumikata, né? Então, esse meu colega fez essa atividade, esse festival de judô, e foi interessantíssimo. E eu gostaria de fazer nos mesmos moldes, mas eu acho que vai demorar um pouco. Mas uma das atribuições foi fazer um festival e falar para as crianças, ó, esse é o nosso festival, esse é o festival da Renta Pro, né? Olha como nós estamos fazendo para incluir e não excluir. A escola inclui, a escola não exclui. Sim, sim, perfeito. Perfeito. A gente tem mais 4 minutos, aproximadamente, aqui pelo meu relógio. E você queria falar um pouquinho mais quando você falou que como você procura os professores, o que você dá, o que vocês dão preferência, porque você tem bastante gente aí, 13 professores, né? Muitos já trabalhavam na empresa, né? Alguns nem me conheciam, e aí eu passei a conhecê-los melhor. Uma coisa que nós fizemos também foi trabalhar com 2 professores, na grande maioria das escolas. Nós temos 2 professores trabalhando juntos, né? E aí a gente chama, faz uma entrevista, pergunta do que ele acha de criança, como eles veem as crianças, e aí a gente vai colocando, ó, esse talvez seja legal numa escola de educação infantil, esse talvez seja legal numa escola de fundamental 2 e médio, né? Nós não temos, eu não sei por que o judô não chega no ensino médio, ou no ensino médio separam, esse é judô escolar, esse é judô de academia. Cara, eu tenho conhecimento, você tem conhecimento, desde o judô escolar da iniciação até a competição, como diz o Sensei no Mesquita que entrou aí, da reflexão à competição. A gente tem a bagagem, por que não fazer 2, 3 aulas por semana, como o Sensei Marcos Húngaro faz? Que ele chama de judô 1, judô 2, né? Isso, eu perguntei para ele que assim, cada escola vai criando a sua cultura. Ele numa história de 20 anos, as necessidades da escola, a gente sabe que cada escola tem uma necessidade. Eu queria que ele trouxesse como ficou, porque é legal a gente saber, como ficou. Tem essa cara, ou outro, e quase 3 vezes por semana, até próximo do competitivo, né, na verdade. É competitivo, né? E aí o Marcão é um cara que tem uma sacada, assim, eu sou um admirador do Marcos e do Gil, porque eles conversando parecem 2 irmãos, falando sobre judô. E o Marcão consegue fazer essa transição na escola. E ele sabe lidar com as crianças, né? Ele sabe pegar e ser maleável, ser flexível. Você gosta de judô, eu acho que é o que todos nós deveríamos ter. A criança gosta de judô para fazer rolamento, a criança gosta de ir no judô para ir conversar, a criança vai para o judô para fazer amigos, né? E dentro dessas características a gente tenta achar o profissional também. A gente recebe muita gente com essa transição de atleta para professor, né? É comum, muito. E uma das coisas que eu faço com a grande maioria deles
são pessoas sensacionais, né? Eu faço essas visitas e vou falando para eles das minhas visões, de como ver, de como é o judô. Ó, será que se você mudasse essa atividade, vou dando sugestões, né? Porque a minha visão não é única e exclusiva, Sim, sim. né? E eu vou O dando... judô abre esse precedente que ele, nenhuma das diferentes maneiras de trabalhar o judô deixa de ser judô, né? Sim. Acho que o ponto aí é se combina com o local que ele está naquele momento, né? E você, como empresa, tem que olhar, na verdade, essa combinação entre o perfil do profissional e o perfil da escola. Eu acho que esse é o ponto, não é nem se o cara é bom ou gosta mais daquilo, não, é o perfil mesmo, né? Nós atendemos não só escola, nós atendemos alguns condomínios também, a gente atende uma comunidade Panorama, que fica ali na frente da Avenues. Eu vou te cortar mesmo, que faltam 2 minutos, com o Marcão caiu e nem passou o reloginho para mim. Eu vou te fazer uma última pergunta, não vai dar nem tempo de fazer, eu queria que as pessoas fizessem perguntas, mas é uma dúvida, porque eu sei que você também é faixa preta de Gil. E, por exemplo, eu estou me graduando, era para eu ter me graduado, mas entrou na quarentena, preta de Aikido. As escolas já pediram esse tipo de modalidades para você, porque você já está lá na escola, porque você depende da necessidade da escola também, né? Elas que solicitam. O judô é o rei, ele vai ficar lá porque ele nasceu para estar lá. As pessoas não sabem exatamente, mas ele nasceu para estar lá. As outras modalidades, elas se adaptaram para estar lá. Tem algumas coisas e esse é o fato, o judô nasceu para entrar nesse mundo de escola. E as outras se adaptaram a isso. Então dá para colocar o Gil? Dá. Ela nasceu para a escola? Não. Dá para adaptar o Aikido? Dá. Mas está na escola? Não. E aí, isso acontece. Eu acho que você só tem 1 minuto para a gente se despedir, tá? Fábio, acontece, e sempre quando alguém pede, eu que vou para dar essa aula de jiu-jitsu, quando é específico. É uma aula de jiu-jitsu. Quando é escola nova, sempre eu vou, dou aula 2, 3 meses para ver se a turma vai dar certo e não. Depois eu vou. E eu que vou dar aula de jiu-jitsu, e o jiu-jitsu precisa se adaptar. Eu acho que os profissionais de jiu-jitsu, assim como os profissionais de judô, precisam pensar, o jiu-jitsu veio do esporte. Então o jiu-jitsu precisa dar uma virada muito grande. Diferente do Aikido, diferente do judô, que vieram de filosofias, né, de vida, tem códigos de ética e códigos de conduta. O jiu-jitsu não veio. E aí, quando é colocado o jiu-jitsu na escola, que eu faço as saudações, eu mostro as formas de fazer, eu falo em japonês, algumas crianças não ficam. Geralmente eles pedem, e a gente sugere para crianças com mais de 13 anos, né? Até porque a sua gama de habilidade motora precisa ser um pouco mais específica. Nós vamos cair a qualquer momento. Tá. Acho que a gente vai ter que marcar outra conversa, que eu não queria ser picotado no meio de novo, Sandro. Cara, então, eu vou encerrar aqui. Eu agradeço o convite de falar sobre as minhas experiências aí. Eu conheço você, acho que há 15 anos, e sempre fui um admirador seu, porque você continuou nessa caminhada e até hoje continua, e até mais do que eu, passa o que sabe, tenta passar o que sabe para frente. Eu ainda vou chegar lá. Não. Estamos juntos. Somos seres humanos, erramos e acertamos, sempre tentando aprender. 28 segundos. Hoje apareceu o reloginho. Obrigado mesmo. Obrigado para quem teve aí, o Gil, os professores, Cássia, minha irmã apareceu aí, o Emerson apareceu aí. Um beijão a todos. Obrigado mesmo. Para quem quiser ver essa live, eu vou jogar no canal do YouTube também. Então, entra lá no meu canal do YouTube, Fábio Gomes Judô, vai aparecer lá. Sandrão, a gente vai fazer outra. Grande abraço. Sayonara.